Os médicos falaram pra ele, a gente não entendeu o que aconteceu aqui. O menino, de repente, arrancou os aparelhinhos, começou a mexer, fez os exames todos outra vez, não tem mais sangramento cerebral. Os milagres que Deus fez, com certeza, tantos outros, começou no meu nascimento. Tem coisas que é espiritual. E aquilo que é espiritual não é o profissional de saúde que vai resolver. Não é os conselhos humanos que vão resolver. Não é dinheiro que vai resolver. Não é cursos que vão resolver. Coisas espirituais se resolvem de forma espiritual. Um ateu, a principal forma de você abordar uma pessoa que não conhece o Senhor ainda, não é de fato assim, como muitos fazem, de querer colocar Jesus de goela abaixo na pessoa. Por que eu creio no Senhor? Porque eu sei que Jesus é real. Porque eu tive experiências com o Senhor. E não foi os meus pais que me ensinaram a crer em Jesus. Eu conheci Jesus. Os meus pais me ensinaram a ir para a igreja. Quem me apresentou Jesus foi o Espírito Santo. Mais um episódio do Jesus Pode. E vamos começar o nosso programa de hoje com um convidado para lá de especial, que gerou um testemunho incrível para você. Ele que já evangelizou por mais de 13 países, com centenas de alunos, com seus cursos, com seu discipulado. Vitor Gabriel tem construído uma história linda e tem vivido e servido o reino com intensidade. E você sabe, esse testemunho aqui é de graça para você. Então compartilhe essa mensagem, siga nosso canal, porque custou tão caro para o nosso convidado chegar até aqui. Um ato de obediência custa muito. Assim como a cruz é de graça para você, a salvação é de graça. E eu falo isso toda semana, mas custou tão caro para Jesus. Custou tão caro. Então fique com a gente e acompanhe a história de Vitor Gabriel. Seja bem-vindo, Vitor. Amém. Obrigado pelo seu sim, viu? Amém, obrigado. É um privilégio, uma honra de Deus estar aqui, participando desse projeto tão nobre, tão precioso, que é falar de Jesus. Isso é a coisa mais poderosa da terra e eu fico muito feliz e grato de poder estar aqui, compartilhando do que Deus tem compartilhado comigo e do que Deus está fazendo com vocês aqui. Amém. Ô, Vitor, conta um pouquinho para nós. Você é tão jovem, com uma trajetória que parece, né, de tantos anos, de tanta jornada. Conta o que Deus tem feito. E quem é o Vitor, né? Da onde saiu esse rapaz com tanta intensidade, com tanta alegria de levar o evangelho? Amém. Olha, a minha história, ela começa bem antes que eu tivesse nascido, né? Eu venho de uma família cristã. Os meus pais são pastores desde que eu nasci. Minha avó, a mãe do meu pai, dirigente de um círculo de oração lá no interior de Pernambuco por mais de 40 anos. E o meu nascimento já foi um milagre de Deus, né? Eu sou filho único. Olha. Os meus pais não podiam ter filhos, né? Meu pai tinha um problema, minha mãe também teve um problema muito, muito grande de infertilidade, não poder gerar. E eles carregavam uma promessa, né? Casaram. E aí quando eu nasci prematuro, de 8 meses, e toda criança que nasce prematura já tem os riscos naturais, né? E aí eu tive também, além dos riscos naturais de uma criança prematura, eu nasci com um sangramento cerebral. Nossa. E esse sangramento cerebral, eu fiquei no hospital depois que minha mãe teve alta durante um mês, mais ou menos. Meu Deus. E aí minha mãe foi para casa e assim... Na realidade, o meu pai ainda não era pastor mesmo, mas já era diácono, presbítero, mas meu pai desde os 15 anos sempre foi muito ativo no ministério, na igreja, né, líder de jovens e tudo mais. Saiu de Pernambuco, foi para São Paulo e casou com a minha mãe, né? E nesse início foi já um grande mover sobrenatural de Deus sobre o meu nascimento. Deus já tinha indícios ali do que iria acontecer pela frente, porque o diabo ele tentou abortar aquela promessa de Deus na vida dos meus pais. E eu costumo dizer sempre assim que quando Deus tem coisas grandes para fazer na vida de alguém, um dos sinais que Deus tem algo grande é o diabo tentar abortar as promessas de Deus. E o meu nascimento foi... A gravidez foi complicado, o nascimento foi... E aí eu tive esse sangramento cerebral, né? Os meus pais contam esse testemunho com muita alegria. E a minha mãe foi para casa e eu continuei ali na UTI do hospital, na incubadora. Toda criança, naturalmente, né, mexe os pezinhos, amamenta na mãe. Eu não amamentava, debaixo de sonda. E meu pai
crendo na promessa de Deus, mas não entendendo aquela realidade que a minha família estava vivendo. Por quê? Primeiro filho, né, tão esperado, Deus fez tantas promessas e nascer naquelas condições é bem desafiador, né? Quem já enfrentou algum problema de saúde na família sabe o desafio que é. E ali, naquele momento, minha mãe teve uma revolta assim, natural, né, da situação que ela estava enfrentando. E Deus sempre usou muito meu pai, assim, em dons espirituais, em orar pelas pessoas, usado em libertação. E aí ela falou pro meu pai, Deus te usa para curar tantas pessoas, Deus te usa para falar com tanta gente, você é um homem de Deus para tantas pessoas, e por que nossa casa tá passando por isso? Olha. Né? E meu pai cuidando da minha mãe ali, porque foi cesárea, né, os primeiros dias pós-parto. E ele tinha um culto para ir no interior de São Paulo, na cidade de São Carlos. E nesse mês, né, ele ligou para os irmãos lá que ia receber ele, a uma irmã, que ele não sabe o nome até hoje, e a gente não conhece essa pessoa, mas ela foi um instrumento de Deus para falar com ele. Olha. E aí ela falou assim, olha, o irmão tá muito angustiado, né? Aí meu pai disse, só Jesus sabe como é que eu tô. Aí ela disse assim, eu vou fazer uma oração e vou pedir para Deus uma resposta. E aquilo que Deus me falar, eu vou te determinar. E ela não sabia absolutamente nada. Meu pai só disse que não ia poder ir lá cultuar com eles, porque tinha que ajudar minha mãe. E em casa, o que estava acontecendo? Os médicos tinham dito que ia precisar fazer uma cirurgia na minha cabeça. Ia precisar abrir a cabeça, fazer uma cirurgia. E a palavra do médico para os meus pais foi essa. Se ele escapar, ele não vai ser uma criança normal. Assustador. Se prepare para criar esse filho dependente de vocês a vida inteira. Ele vai viver em estado vegetativo, vai precisar de vocês. Meu Deus. A partir de agora, a vida de vocês vai ser em função dessa criança, porque ele não é uma criança normal. E aí meu pai assinou o termo, a gente tem lá, meus pais têm lá, né, no Brasil, os exames que os médicos diagnosticaram tudo isso. Ele assinou o termo de responsabilidade da cirurgia. E aí, justamente nesse dia, aquela irmã orou e retornou a ligação. E quando ela retornou a ligação, aí Deus tomou a boca dela em profecia e liberou uma palavra que foi uma sentença espiritual sobre a minha vida. Que disse que... Ela disse pro meu pai, eu tô entrando dentro do hospital, tô confundindo a medicina. E assim diz o Senhor, dentro de 3 dias o teu filho vai estar de alta. Meu Deus. Essa palavra foi uma coisa assim... muito poderosa e muito impossível de acontecer, porque eu estava dentro da UTI, desenganado pelos médicos, sem movimento, uma criança dependente de aparelho. Só que Deus liberou uma palavra. E aí meus pais acreditaram, né? Meu pai ia me visitar todo dia para ver a situação. E no 3º dia que meu pai foi fazer a visita no hospital, os médicos falaram para ele, a gente não entendeu o que aconteceu aqui. O menino, de repente, arrancou os aparelhinhos, começou a mexer, e deu reação, e a gente fez os exames todos outra vez, não tem mais sangramento cerebral. Então eu saí da UTI, CTI e recebi alta. Então o milagre na minha vida, os milagres que Deus fez, com certeza tantos outros, começou no meu nascimento. Deus tocou e me curou ali no nascimento. E aí eu comecei a ser... Eu sempre fui uma criança muito diferente das demais. Eu sempre tive um apetite pelas coisas de Deus que não era imposto pelos meus pais. Que normalmente quando a gente natural. vê filho de crente, vem isso que foi ensinado, foi imposto, ou talvez foi obrigado a viver aquilo ali. Mas eu sempre fui uma criança que gostei das coisas de Deus, de oração, de louvor. E aí o mover sobrenatural de Deus sobre a minha vida começa nesse ponto do meu nascimento. E aí eu fui crescendo, os meus pais sempre me ensinaram nos caminhos do Senhor. E aí com 8 anos eu começo a desenvolver essa vontade de levar para as pessoas a palavra de Deus. Nossa, mesmo sendo muito pequeno. uma criança. Aí eu cantava nos cultos ali e tal. Meus pais são muito assim, muito conservadores, muito protetores para não expor demais, porque é uma criança ainda. Mas Deus já tinha ali a semente, né, no meu coração de pregar a palavra. E aí com 8 anos eu começo não ser um pregador, porque é uma criança, obviamente, né? Mas aí eu comecei a pregar em culto de criança. Sempre que tinha uma salinha de criança, eu queria estar na frente, pedia pra tia, deixa eu falar, deixa eu pregar aqui. E aí eu comecei a pregar, e aí eu comecei a desenvolver ali. E aí naquela fase de escola, de adolescência e tal, e eu comecei a estudar a Bíblia de uma forma assim,
acima do normal. Eu tinha muito apetite pela palavra de Deus, muita vontade de estudar, de buscar, e eu fui desenvolvendo, né, conforme a minha adolescência foi desenvolvendo, o ministério de Deus e a chamada de Deus em mim também Olha, foi querido. desenvolvendo. Você tá com quantos anos? Hoje, 28. Nossa, novinho. E aí Deus começou a desenvolver isso em mim, né? Deus começou a desenvolver a chamada ministerial, e os sinais do Senhor sempre acompanharam. Milagres sobrenaturais começaram a acontecer, mas eu digo que tudo isso deu início na forma como foi o meu nascimento. Porque não era para eu nascer e Deus mudou a sentença através de uma palavra, né? Um milagre, né? É um milagre. E quando que você entendeu que você precisava atravessar fronteiras, que você podia fazer algo, romper, né? Porque daí você tem um rompimento ali em relação a tudo que seu pai e sua mãe já tinham vivido como pastores, né, no reino, mas você vê que você vai além, né? O seu passo ele vê um avanço muito grande, né? Tanto na questão de ensino quanto na questão de avanço. Sim. Assim, é interessante isso porque as pessoas, elas às vezes dão desculpas para o que Deus pode fazer através da vida delas, né? O fato, eu digo sempre isso, que o fato de Deus ter me levado às nações e de eu ter me tornado um pregador da palavra tem influência, mas não foi necessariamente porque eu sou um filho de pastor. Uhum. Porque não precisa ser filho de Exato. pastor para Deus usar alguém. Não precisa ser de família sacerdotal para Deus levantar alguém. Deus, ele conta com a disponibilidade de alguém. Né? Quando Deus chama, que Isaías se posiciona, ele diz o quê? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz o quê? Eis-me aqui. Eu estou disposto. Envia-me a mim. Tem pessoas que Deus vai chamar como Eliseu, que o Elias, que era o maior profeta daquele tempo, vai até ele e lança a capa sobre ele e ele se torna o sucessor do profeta. Só que tem gente que Deus não vai mandar o profeta, não vai ter sinal, ele tem que se disponibilizar. Então no meu coração sempre teve uma disponibilidade, tanto é que, assim, meu pai é um pastor, mas meu pai nunca foi um pastor influente, um pastor de nações. O meu pai não conhece metade dos estados que eu conheço. Meu pai nunca saiu do país. Né? E aí eu comecei a desenvolver o meu ministério no Brasil, muito novo, sendo um pregador mirim, ainda iniciante, mas eu nunca desisti daquilo que o Senhor tinha para mim. Que eu tinha certeza que isso era o que o Senhor tinha para mim. Meu pai é um pastor local, um pastor de uma igreja de bairro, uma igreja pequena. A influência dele é para aquele povo e para aquela área de alcance. Só que Deus tinha mais. Olha. E aí eu comecei a pregar, enfim, Deus começou a me usar, me amadurecer também, porque no início a gente é muito imaturo com algumas coisas, né? A gente vislumbra muitas coisas que não são tão essenciais para aquilo que Deus tem para nós. E aí quando eu fiz 18 anos, eu recebi meu primeiro convite para ministrar fora do Brasil. Assim, uma coisa para mim, na minha realidade e de onde eu vi, com 18 anos, de onde eu vim, do bairro que eu cresci, das influências e amizades que eu tinha, era humanamente impossível uma igreja de fora do Brasil conhecer o meu ministério. E conhecer o meu ministério, aí eu fui a primeira vez para ministrar em Portugal. Olha. E aí, essa primeira chamada missionária internacional, eu fui e fiquei 27 dias em Portugal. Dos 27, eu preguei 26 dias. Meu Deus! Porque diferente das igrejas do Brasil, as igrejas do exterior, né, tanto Estados Unidos quanto Europa, enfim, elas têm uma carência maior por essa questão do avivamento, essa questão da pregação. Então, já não é tão comum ter tanta pregação e tanto avivamento como no Brasil. E ainda mais um menino novo, né? Uma criança, praticamente, 18 anos. E aí Deus me levou ali e eu ministrei 26 dias e foi algo tremendo. Aí depois de 6 meses eu voltei, aí eu fui pra Bélgica, aí eu fui pra Irlanda. Aí Deus começou a abrir as portas, assim, de países que eu nem imaginava que existia no mapa, mas naquele lugar tinha pessoas sedentas pela palavra. Então esse romper de ser um pregador nacional e ser alguém que leva a palavra para outras nações foi aos 18 anos. E aí, depois, todos os anos eu retornava para ministrar nesses países. Meu Deus do céu. E é uma experiência. E essa questão, você sabe, né, quando a gente fala assim de cultura,
É o estrangeiro, a gente, aquela questão do estrangeiro da Bíblia, eu falo, gente, você quer saber sobre o estrangeiro? Leia a Bíblia, porque estrangeiro é estrangeiro mesmo, né? Então, quando você vai, você se insere num outro país, tem toda uma questão da cultura. E qual que é o maior desafio hoje de ministrar num país, numa língua diferente, em culturas diferentes? Assim, tem um desafio muito grande porque cada público ele tem um tipo de reação ao ouvir a palavra, né? O brasileiro ele é muito expressivo, ele é muito caloroso, né? Ele gosta mesmo de se expressar quando recebe algo de Deus assim. E tem países que são muito fechados. E espiritualmente, cada país e cada região que você entra, existe uma guerra espiritual diferente. As guerras que a gente enfrenta no Brasil, espiritualmente falando, não são as mesmas guerras que a gente enfrenta nos Estados Unidos, na Argentina. Exato. E se tratando de culto de pregação da palavra, também você precisa ter uma comunhão com Deus e um discernimento espiritual. Eu acho que é isso que faz toda a diferença quando a gente fala de mundo espiritual. Que as pessoas às vezes falam assim, Deus, eu quero o dom de curar. Eu quero o dom de expulsar demônios, eu quero o dom de maravilhas. Mas Jesus deixou um dom que a gente não pede, que é o dom de discernimento de espírito. Olha. Entender que nem tudo que parece é. Que tem coisas que acontecem no mundo espiritual que são invisíveis aos olhos. Nossa, você consegue falar um pouco sobre isso? Que Sim. era uma das perguntas para frente. E tem muita dúvida, né? Gera muita dúvida e as pessoas realmente não sabem. O Paulo ele diz algo muito poderoso. Ele diz assim que o espiritual ele discerne tudo e por ninguém ele é discernido. Por quê? Porque as coisas espirituais elas acontecem antes das coisas naturais. E quando a gente tem esse dom de discernir os espíritos, não está falando só de espíritos malignos ou espíritos de Deus. É o espírito das pessoas também. O que habita em cada pessoa, o que a pessoa tem espiritualmente falando. Né? De poder perceber ambientes. E tem gente que é facilmente enganada porque ela só leva pela aparência. E a aparência engana. O que a gente vê nem sempre é aquilo. O que as pessoas demonstram normalmente não é aquilo que realmente está por detrás. Então, quando você tem o dom de discernir espíritos, você dificilmente ou quase nunca você é enganado por ninguém. Porque você sabe o que está por trás da intenção das pessoas. A intencionalidade, o discernimento espiritual é você perceber cada pessoa por trás da intenção que ela tem. Então, quando a gente fala nessa questão de países, de pregação, de visitar outras culturas, eu preciso ter uma conexão com Deus num nível de entender o que é que o Senhor tem para essas pessoas. O que essas pessoas precisam do Senhor. Porque, por exemplo, você no Brasil... As pessoas têm o coração muito necessitado por suas demandas, por exemplo, financeiras. Porque passam problemas de saúde, passam problemas de desemprego, passam problemas, né, que são que fazem parte da nossa cultura brasileira. Só que você chega para um europeu, por exemplo, o europeu ele não tem necessidade de saúde porque o salário dele cobre a sua saúde, né? Tá. Ele não tem necessidade de um carro novo porque o carro é muito acessível nas demandas que ele tem financeira. Então, a forma de você falar de Jesus, você não precisa demonstrar um Jesus que demanda só as questões físicas e materiais. O problema dele é um problema de ter uma experiência real com o Senhor. Porque, por exemplo, na Europa, o que domina é a incredulidade. Eu tive muitos embates em países que eu cheguei que eu percebi literalmente que aquele lugar era dominado por um espírito de incredulidade gigante. O ateísmo. Tem países, por exemplo, a Alemanha é um país extremamente ateu. A maioria das pessoas que estão ali estão sem crer em nenhum tipo de Deus. Eles não têm nem abertura para crer em Deus. Então é uma dificuldade muito maior você pregar para alguém que nem acredita no que você está falando do que alguém que acredita em Deus, mas não teve uma experiência com Jesus. Então é aquilo que Paulo falou, não é por palavras de persuasão, mas a demonstração que o Senhor é real. Jesus é vivo. Tem formas que a gente vai pregar que a gente precisa de persuasão, a gente precisa saber falar. Sim. Mas tem pregações que não tem palavras que possa convencer a pessoa. Realmente ela tem uma experiência real com o Senhor. Então o discernimento espiritual ele vai tanto nessa questão de você ser usado por Deus para entender o que é que Deus tem para o povo que te ouve e o que Deus tem também com as pessoas que te cercam. Ser espiritualmente forte é isso. Porque as pessoas pensam que Deus chamou a gente para ser religioso.
Exato. Mas Deus não chamou a gente para ser religioso, Deus chamou a gente para ser espiritual. Amém. Porque nós não somos um ser humano, um corpo que está tendo uma experiência espiritual. Não, nós somos um espírito que está tendo uma experiência humana. E nessa experiência humana a gente tem aí 75 anos, 80 anos de vida. Se Deus der muita graça, vive até 90, 100 anos. Só que isso passa. Só que aquilo que acontece no nosso espírito dura para sempre. Então as decisões que a gente toma espiritualmente e toma em eternidade, isso dura para sempre em nossa vida. Aí as pessoas se apegam com as coisas que são superficiais, temporárias, humanas, que são passageiras. Essas experiências, esses sentimentos que a gente tem, tudo isso é passageiro. O que a gente é realmente é o nosso espírito, é aquilo que Deus fala dentro do nosso espírito. Vitor, e como que eu consigo chegar mais próximo evangelizando um ateu nesses países? Um ateu, assim, a principal forma de você abordar uma pessoa que não conhece o Senhor ainda não é de fato, assim, como muitos fazem, de querer colocar Jesus de goela abaixo na pessoa. Eu preciso entender que por trás de todas as crenças que alguém tem, existe um ser humano ali. Isso. E para alguém chegar nessas crenças, ele teve algumas experiências. Por que eu creio no Senhor? Porque eu sei que Jesus é real. Porque eu tive experiências com o Senhor. E não foi os meus pais que me ensinaram a crer em Jesus. Eu conheci Jesus. Os meus pais me ensinaram a ir para a igreja. Mas quem me apresentou Jesus foi o Espírito Santo. Foi experiências pessoais que eu tive com o Espírito Santo. Eu não conheci o Espírito Santo, Jesus, por causa do meu pai. Não, eu fui para a igreja por causa do meu pai. Mas eu conheci Jesus porque eu me permiti ter uma experiência com Deus. Então, por exemplo, quando você chega diante de um ateu, por que alguém se torna um ateu? Porque ele teve experiências, boas ou ruins, que levaram ele a ter esse entendimento de vida. É claro que existem ateus que têm uma profundidade científica muito grande. E ele vai ter argumentos para poder defender aquilo que você for colocar. Então, a primeira coisa é você chegar para se identificar com aquela pessoa, entender que é uma pessoa e que a pessoa olhe e veja Jesus no seu comportamento e no seu coração. Porque a maior pregação é a nossa vida. Exato. A forma como a gente convive, a forma como a gente lida com os nossos negócios, a forma como a gente paga as nossas dívidas, como a gente lida com as pessoas que não têm nada para nos oferecer. O primeiro passo é esse, entender que ali existe um ser humano, uma pessoa. E na vida, no comportamento, no jeito, no dia a dia, mostrar Jesus para essa pessoa. Depois de tudo isso, aí chega a parte que é do intelecto, né? do debater, do entender. E se Deus tem algo na vida de quem nos ouve para usar nessa área, que a pessoa se especialize, que vá atrás, que se aprofunde para poder contornar essas objeções que alguém que não crê no Senhor vai ter e apresente Jesus para ela, né? E fala uma coisa, como que eu identifico uma batalha física e uma batalha espiritual? Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender que o mundo espiritual ele é real, a gente acabou de falar isso, né? Ele é real, mas tem lutas que a pessoa está passando que ela acredita que é coisas do dia a dia dela e ela está vivendo uma batalha espiritual absurda e muitos cristãos não acreditam. Sim. A batalha espiritual, ela sempre vai querer te distanciar do propósito principal de Deus na sua vida. Sempre uma batalha espiritual é aquela que te tira do eixo do propósito. Olha. Por quê? Tem coisas que não são espirituais e a gente precisa discernir essas coisas. Você consegue dar um exemplo? Por exemplo, existem coisas que são responsabilidades nossas. Se eu deixo de abastecer o meu carro e eu vou daqui para andar 50 quilômetros com o carro na reserva, isso não é uma demanda espiritual. Isso é uma questão de responsabilidade minha porque eu não abasteci o carro. Agora, uma batalha espiritual, por exemplo, você tem uma função a fazer. Por exemplo, o seu trabalho. O seu trabalho, em prática, não é uma função espiritual. Só que, em contexto geral, é uma função espiritual porque tem pessoas que são abençoadas através da sua função. Sim. E quando você tem uma sequência de coisas acontecendo que te impedem de fazer aquilo, isso é uma batalha espiritual. Não é só, por exemplo, foi um carro que quebrou, mas é um carro que quebrou, alguém que pediu demissão, é um pensamento de desistir que chegou a mim, que eu fui bombardeado. É alguém que não reagiria daquela forma comigo e reagiu de forma diferente. É um contexto de informações, porque o mundo espiritual ele é contextual.
As coisas espirituais, ela não acontece unicamente e exclusivamente Não é sozinha. pontual. Não é pontual. Ela tem um contexto. Tudo que Deus faz, e a Bíblia é assim, né? Você vai ver que todas as coisas que o Senhor faz tem um contexto por trás dessas coisas. Então, os princípios espirituais, como é que eu identifico que eu estou passando uma batalha espiritual? Quando aquilo que eu estou enfrentando tem um contexto de impedimentos justamente nessa área. Quando eu faço qualquer outra coisa, flui, acontece, dá certo, mas quando eu faço naquela área, sempre tem alguma coisa. Eu me atraso, eu não consigo, alguém me segura, algo dá errado, eu perco dinheiro. Então, todas as vezes que num contexto algo me impede de fluir num propósito específico, no meu propósito, naquilo que Deus me chamou, me tira do eixo, eu entendo que é uma batalha espiritual. Olha que É uma forte, guerra espiritual. Por exemplo, Jesus, ele é tentado pelo diabo no deserto. E qual era o propósito inicial de Jesus ali? Jesus ia iniciar o seu ministério. A chamada de Jesus ia ser confirmada. E Jesus, ele está onde? Num ponto de vulnerabilidade. As guerras espirituais, elas sempre atacam nas áreas que a gente tem vulnerabilidade. Olha. E uma das estratégias do maligno é atacar, é ser estrategista e atacar justamente aquilo que você tem a debilidade. Porque tem coisas que você tem fragilidade e eu não tenho. E tem coisas que eu tenho e você não tem. Exato. Então, Satanás, ele mapeia a vida das pessoas, né? O inimigo, ele mapeia todos os nossos comportamentos para saber qual é o momento de agir. É justamente nesse momento que ele começa a oferecer. Jesus, ele estava o quê? Na vulnerabilidade de passar 40 dias sem comer e sem beber. Qual é a primeira coisa que o diabo oferece para ele? Pão. Transforma essa pedra em pão, né? E Jesus responde com a palavra. Então, os ataques espirituais que Jesus que foi Jesus, sofreu ataques espirituais, que dirá nós, né? Sim. Então, Jesus, ele ia começar o seu ministério, ele ia se declarar publicamente o Filho de Deus ali. Porque quando Jesus, ele sai da tentação do deserto, a primeira coisa que ele faz, ele vai para a sinagoga e ele lê um texto que está em Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, eu sou ungido, eu sou separado. Então, qual é o interesse do diabo? É tirar Jesus do foco, do eixo e do propósito, que é declarar para os judeus e para Israel que ele é o Filho de Deus. Olha. Então, quando existe essa intensa guerra contra a nossa vida, que nem sempre é visível, a maioria das guerras, as pessoas às vezes acham que o diabo vai vir de chifre, né? Vai vir de tridente, aí vai vir feio, vai vir através de alguém ruim. Não. O diabo é estrategista. E na estratégia de poder nos atacar, ele sempre vai fazer assim. Pegar esse contexto para nos tirar do eixo, do propósito. Com Jesus foi assim e conosco não é diferente. Meu Deus. E como que eu identifico uma profecia, se ela vem de Deus, de um falso profeta? Porque hoje a gente está vivendo uma geração, um tempo, né? Não é uma geração, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas se apresentam como profeta. E você, como estudioso da palavra, né, que o senhor tem usado tanto aí com os discipulados, fala pra gente como ter esse discernimento, né, dentro, né, desse contexto aí do dom do discernimento, mas como que eu identifico? Perceber, assim, quando a gente fala de discernimento espiritual, é entender e perceber de fato quando é Deus que fala com você. Se a Sara, minha esposa, falar comigo, pode ter 1000 pessoas, eu conheço a voz dela, porque eu falo com ela todos os dias. Então, quanto mais perto você está do Senhor, quanto mais você mesmo fala com Deus, você consegue identificar a voz dele. Qual o problema? É que as pessoas, elas querem terceirizar a intimidade com Deus. E a intimidade, ela não pode ser terceirizada. Intimidade terceirizada é qualquer coisa menos intimidade. Então, quando a gente quer terceirizar a intimidade com Deus, a gente é alvo fácil de falsos profetas. Quando a gente não tem a nossa própria intimidade, eu creio plenamente que Deus fala, que Deus tem profetas para o seu tempo. Só que a gente precisa ter um imenso cuidado em saber identificar que tem pessoas que se utilizam disso para nos enganar. E enganar muitas pessoas. Porque a gente tem que ter um equilíbrio. Que as pessoas esquecem muito disso. De saber que tem os extremos e você ser levado só por profecia, você vai se arrebentar na vida. E se você excluir o ministério profético, você também vai se arrebentar, porque é um dos 5 ministérios que Deus estabeleceu. O ministério profético. E onde entra
o meu posicionamento de saber identificar isso é quando eu tenho discernimento, de saber se realmente é Deus. Eu não posso descartar todos os verdadeiros profetas porque tem falso profeta no meio. E as Claro. pessoas estão fazendo isso hoje, né? Sim. Quando vê uma falsa profecia, elas acreditam que toda profecia não é de Deus. Só que a gente tem essa regra para as coisas de Deus, mas para a nossa vida a gente não tem. Se eu te der 100 mil reais e tiver uma nota no meio que é falsa, eu tenho certeza que você não vai pegar os 100 mil Não. e vai descartar. Você descarta a falsa e pega o que é verdadeiro. Do mesmo jeito, são os falsos profetas. A gente deve repreender, descartar e não acreditar nos falsos, mas abraçar aquilo que é a verdade. Porque o reino de Deus é abundante. Mas a principal chave para eu identificar o que é Deus falando e o que são pessoas tentando me enganar é, primeiro, quando eu conheço o Senhor. Eu sei o que é que Deus tem para mim, eu sei o que é que... Eu falo com Deus todos os dias. Então eu sei o que é que o Senhor... O que faz parte do caráter de Deus para falar comigo? O que faz parte da minha intimidade com o Senhor que eu sei que Ele falaria comigo? E outra coisa, Deus não vai falar nada que não esteja baseado na sua palavra. Deus nunca vai falar algo. Por isso que conhecer a palavra é uma das bases mais fortes para nós não sermos enganados. Porque Deus ele não fala nada fora da sua palavra. Então, primeiro, ter intimidade com Deus. Conhecer a palavra de Deus. Quando eu tenho intimidade com o Senhor, quando eu conheço a sua palavra, eu não sou enganado por falsas profecias. E entender que tem coisas que são óbvias. Então não precisa de profecia. Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu sei que Deus tem uma grande obra na vida de todo mundo. Deus só não tem uma grande obra na vida do diabo. Mas de resto, Deus tem uma grande obra na sua vida. Só que tem coisas pontuais que Deus vai falar com você, que você falou em secreto com ele, que talvez você não compartilhou nem com a pessoa mais íntima da sua vida. Então aí eu identifico. É Deus falando. Isso não tem a ver com citar seu CPF, né? Não tem a ver. Porque Deus não precisa citar o CPF para poder falar comigo. Deus sabe, Deus conhece quantos fios de cabelo eu tenho, Deus sabe meu CPF, Deus sabe meu nome, mas Deus sabe também dos meus maiores defeitos e das minhas mais altas qualidades. Porque o Senhor me criou. Então, para me conhecer, Deus ele fala no meu íntimo. E não apenas aquilo que é público. E uma coisa que a gente precisa entender, identificar. Tem profecias que são Deus falando, tem profecias que são pessoas usadas pelo diabo, espírito de adivinhação, que isso não vem de Deus, é um espírito. A Bíblia mostra isso. Muitas evidências de espírito de adivinhação, de pessoas que sabem. Tem gente que vai na cartomante e a cartomante fala tudo sobre a vida dela. E não é Deus, é um espírito. E tem também a malandragem do ser humano. Que o camarada, ele aprendeu, ele viu a debilidade, ele vai nos alvos certos, ele sabe como falar. É um jogo de cartas marcadas para tocar aquelas pessoas. Então o discernimento espiritual, ele entra aí. Deus fala, fala. Mas o diabo também fala. E tem coisa que não é nem o diabo, é a própria vontade do ser humano para querer envenenar aquelas pessoas que estão ali. Então, para identificar, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu sei quando Deus fala comigo. Porque eu falo com ele todos os dias. Então... Às vezes as pessoas vão olhar e vão mapear o seu comportamento. Poxa, ela tá de ombro baixo, ela tá chorando no culto, então ela precisa de uma profecia. E não é, às vezes você tá com outra demanda. Ter intimidade com Deus e conhecer a sua palavra e ter o discernimento do Espírito vai te livrar de muitas falsas profecias e falsos profetas na sua vida. Conhecereis a verdade te libertará, né? Desse jeito. É a falta da verdade em tudo, né? Sim. A falta da verdade e discernimento. As pessoas acabam se permitindo, se tornando realmente alvos aí, presa fácil. Uma coisa que a gente tem ouvido muito também, Vitor, é sobre, você falando de espírito, o espírito de encantamento dentro das igrejas. O que seria o espírito de encantamento? O espírito de encantamento é quando as pessoas elas se envolvem e se vislumbram por aquilo que a gente estava falando no início do podcast. Por aquilo que é visual, as coisas que chamam a atenção delas, mas não trazem transformação de vida. Porque o ser humano, todos nós, a gente é extremamente influenciável. Né? Por isso que a Bíblia, ela sempre nos leva, a palavra de Deus sempre nos leva a ter cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê e com o nosso comportamento diário. Por quê? Até Jesus, ele definiu níveis de relacionamento que ele tinha. Jesus tinha as multidões, Jesus tinha os 70, Jesus tinha os 12, Jesus tinha os 3, Jesus tinha João. Então tem momentos que Jesus vai estar com as multidões. Tem momento que Jesus tem os 70 discípulos, tem momento que Jesus tem os 12, tem momento que Jesus tem os 3 e tem momento que João está com ele. Então,
existem níveis de relacionamento porque a nossa vida é extremamente influenciada por tudo que a gente se permite viver. E o que acontece? O encantamento é o mesmo espírito que rodeava uma menina que Paulo repreende. Paulo e Silas, né, foi preso justamente por causa disso. Da menina endemoniada, que era o espírito de feitiçaria. E ela fala uma verdade. Só que nem todas as verdades que falam sobre nós é de boa intenção. Às vezes é para nos encantar. E Paulo tem o discernimento de entender que aquilo que a menina está falando é para enganar tanto quem ouve e tantas pessoas que estão ali naquele ambiente. Ela fala, aí vão os homens de Deus. Ele era um homem de Deus? Era um homem de Deus. Só que qual era a fonte que estava falando aquilo? Né? O encantamento, as pessoas elas são vislumbradas por aquilo que elas veem. Parece bom, parece agradável, parece legal, parece de Deus, parece profundo. Só que nem sempre é. E essa é uma das maiores habilidades do diabo, encantar as pessoas. Porque o diabo, ele tem essa grande façanha de encantar, tanto para levar as pessoas para um lugar, tanto para amedrontá-las. Por exemplo, quando Golias ele vai desafiar o exército de Israel, não existe na Bíblia um relato de Golias batendo em ninguém. Não tem um relato dele dando um tapa na cara de ninguém. Verdade. Só que ele se mostrava forte. Ele encantava o exército de Israel dizendo, eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou grande. Fama. A fama de matador, eu matei... Você não vê um relato de um embate de fato. Teve embate de filisteu com israelita? Teve. Mas não tem de fato Golias guerreando com ninguém. Só que o povo estava com medo. Porque o diabo ele encanta tanto para persuadir quanto para amedrontar. Só que uma pessoa, Davi, identifica que aquele gigante, ele é grande, só que não carrega algo que Davi carregava. Davi chama Golias de incircunciso, que quer dizer o homem que não tem circuncisão. Ele não tem aliança. Ele não tem promessa de Deus. Ele está encantando vocês estão se deixando levar por uma mentira e pelo medo. Faraó do mesmo jeito. Faraó encantava o povo, amedrontando, dizendo que ia destruir, que ia acabar, e o povo era vencido sem ser atacado só pelo medo. E do mesmo jeito é na nossa geração. O encanto às vezes nos leva a ir para um lugar. Tá todo mundo indo para lá porque é legal, é atrativo, é bom. Mas será que é o lugar que Deus tem para minha vida? Às vezes o lugar que Deus vai nos levar não é encantado. É um lugar que é desencantado, é um lugar não favorável. É o caso de Isaac. Quando Abraão morre, o mundo entra em crise, Gênesis 26, o mundo entra em crise e Isaac, ele começa a ter a responsabilidade de um líder. Agora não tem mais o pai Abraão, é ele, Deus e a responsabilidade dele. E tá todo mundo indo pro Egito. Tá todo mundo encantado com o Egito, porque o Egito é o lugar onde tem prosperidade, trabalho, demanda, mão de obra. Só que Deus fala com Isaac e diz, Isaac, você vai para o vale. Porque é no vale que eu vou desenvolver aquilo que no Egito não tem. Então não é porque todo mundo está fazendo que é o lugar certo. Não é porque todo mundo está indo que é o bom lugar. Não é porque está todo mundo fazendo que eu tenho que fazer também. Eu tenho que entender o que é que Deus tem para a minha vida. O que é que Deus tem com o meu propósito. E nem tudo aquilo que o diabo grita do outro lado querendo me amedrontar é a realidade. Esse encantamento que o inimigo lança, ele vem para nos tirar do propósito. Para nos ludibriar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E afasta, né? Afasta muito. Afasta. Porque as pessoas, elas são, aquilo que eu falei, extremamente influenciadas. Então, às vezes, porque tá todo mundo indo, as pessoas que eu amo vai, as pessoas que eu gosto fazem. Só que o escolhido, ele tem que entender que quem direciona a vida dele é a palavra e a promessa do Senhor. Então, não é porque todo mundo tá indo que eu tenho que ir. Não é porque todo mundo tá fazendo que eu tenho que fazer. Não é porque aconteceu na casa de todo mundo que na minha vai acontecer. Tanto as coisas boas e tanto as coisas ruins. Não é porque o dia mal tá na casa de todo mundo que o dia mal vai chegar na minha casa. Ah, tá todo mundo em crise, mas eu estou em Cristo, então a minha vida tem outro patamar. Ah, tá todo mundo bem. Não, mas eu tô passando um processo de Deus pra minha vida, que é uma temporada de Deus comigo, porque eu sei pra onde o Senhor vai me levar. Então é preciso perceber, de fato, aquilo que vem de Deus ou não. E sobre as heranças espirituais? Que é uma coisa que a gente vê o tempo todo também falando hoje sobre a maldição hereditária. Sim.
E tem pessoas que muitas vezes elas vivem situações que elas já fizeram de tudo. Eu converso com pessoas que falam, olha, eu já fiz a oração que fulano ensinou, eu já quebrei, eu já coloquei. E como que essas pessoas lidam, né? E até que ponto essa maldição vai? Sim. Todas as maldições, elas foram quebradas na cruz do Calvário, por intermédio de Jesus. Quando a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, a gente dá autoridade de Jesus ter poder sobre a nossa vida e romper com a nossa história. Então, se meu avô foi cachaceiro, meu pai foi cachaceiro, meu tio são cachaceiro, essa mesma sentença não precisa acompanhar a minha vida. Não existe uma continuidade hereditária, só que existe os espíritos malignos que influenciam as pessoas. Então, provavelmente, os espíritos malignos que influenciaram os seus pais vão querer influenciar a sua vida também. E além da questão espiritual, existe a questão emocional, de comportamento, né? As coisas que a gente ouviu, as coisas que a gente foi exposto a isso, as coisas que passaram pela nossa vida, as coisas que são repetidas durante a nossa vida. E a gente acha que aquela é a saída. Normalmente, a gente tem a tendência de ter os mesmos comportamentos da nossa família e não é nem uma questão espiritual, é uma questão de comportamento realmente. E tem questões comportamentais que a gente precisa identificar, que eu preciso mudar o meu comportamento, porque eu tenho uma nova identidade, e a minha identidade é em Cristo. E quando eu carrego uma nova identidade, é aquilo que a gente iniciou aqui falando sobre a cultura. Se você chega quando eu for ministrar, por exemplo, num país que parece um país medieval, Luxemburgo, a cultura do país é extremamente diferente da cultura do Brasil. Lá tem músicas diferentes. Lá tem roupas diferentes, comportamento diferente. O próprio Brasil é um país multicultural. Exato. Você chega no Nordeste, a mesma música que faz sucesso no Sul, faz lá, só que outro ritmo. O povo gosta de outro ritmo. O povo se veste diferente. As casas têm uma arquitetura diferente, porque é cultural. Só que acima da cultura que a gente tem, de onde a gente nasceu e da nossa casa que é aprendida, a maior cultura que domina sobre a nossa vida é a cultura celestial. Então eu tenho que entender que não há maldição que tenha poder sobre a minha vida. Só que eu também tenho que exercer a cultura do reino de Deus sobre a minha casa. Para que as influências do passado não toquem no presente. Eu não posso deixar que as influências malignas que tocaram os meus antepassados, né, os meus pais, os meus tios, a forma que eu fui criada, os males que aconteceu comigo, que muitas pessoas têm essa repetição de padrão, porque ela sofreu um trauma na sua infância, ou um trauma na sua adolescência, ou um trauma no seu relacionamento, e aí diz que isso é uma maldição hereditária. E nem sempre é uma maldição hereditária. É uma coisa que eu preciso me comportar como cidadão do céu e entender, no reino de Deus não existem essas maldições. Então eu não tenho pra que carregar essas maldições comigo. Até porque Jesus não aponta para o passado, né? Não, Jesus, principalmente, se Deus que é Deus, ele não consulta, eu digo isso sempre, Deus ele não consulta o passado de ninguém para definir o futuro. O passado não é referencial para Deus definir o futuro, porque todos os homens da Bíblia tiveram em seu passado uma mancha que impediam eles de fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Então, essa questão de entender que eu sou cidadão do céu, eu sou filho de Deus e eu sou uma nova criatura. Então, na minha cultura, tem coisas que não fazem parte da minha cultura, porque a nossa mente nos influencia. O diabo tenta nos influenciar lançando setas e nós também podemos ser influenciados pelo reino de Deus, pelos céus. Então a questão isso é uma decisão diária, que as pessoas não entendem. Essa quebra de maldição, que às vezes a gente atrela a uma maldição hereditária, às vezes é falta de posicionamento. A gente precisa se posicionar melhor e entender que diferente da salvação, porque eu não preciso aceitar Jesus todo dia. Eu aceitei Jesus uma vez naquele dia. O meu passado foi lançado no mar do esquecimento e o Senhor começou com a nova história. Agora, viver a cultura do céu é uma decisão diária. É saber lidar com o espinho na carne, né? Todos os dias. Todos os dias eu digo, eu posso ser a minha pior versão. O cara mais incrédulo, o cara mais perturbado, a pessoa que mais duvida de Deus. Eu posso ser a pessoa que escolhe a santidade. Eu escolho viver a vontade de Deus. Eu escolho fazer aquilo que o Senhor quer. Então, viver a cultura do reino de Deus é quebrar maldições todo dia. Porque eu não lido só com maldições hereditárias. Eu lido com maldições de pessoas que não gostam de mim.
que amaldiçoam a minha vida. Eu lido com pessoas até que não me conhecem e estão me amaldiçoando, com coisas que eu mesmo, que às vezes o nosso próprio comportamento traz maldições para nossa vida. A gente quer lembrar de coisas que Deus esqueceu. A gente quer falar sobre coisas que Deus não fala. A gente quer caçar defeitos em nós que nem Deus. Se Deus que é Deus, ele não aponta para os nossos defeitos e para as nossas deficiências, quem somos nós para lembrar de alguma coisa? Quando Deus chama Moisés, Moisés diz: ah, Deus, eu sou pesado em língua. Mas quem disse que Deus não sabia que Moisés era pesado em língua? Quem disse que Deus não sabia do defeito que ele tinha? Então Deus não consulta a perfeição de alguém. É com essas deficiências e debilidades que Deus chama, mas existe uma coisa: posicionamento. Isso quebra a maldição. Posicionamento de entender que Jesus já fez. Eu não preciso fazer nada que Jesus já não tenha feito. Então, se Jesus, que eu creio na palavra, eu creio na salvação, então eu creio nos benefícios da cruz. E a quebra de maldição é um dos benefícios da cruz. Jesus foi o primeiro profeta que teve poder sobre demônios. Você não vê no Antigo Testamento nenhum profeta tendo poder sobre demônios. Mas quando Jesus chega, Jesus tem o poder sobre demônios. Por quê? Porque a única coisa que faz os demônios e o inferno tremer é o poder do nome de Jesus. A presença de Jesus, ela tem o poder de destruir qualquer sentença e qualquer mazela do inferno. Meu Deus. Já que você está falando em demônios, a gente vê, principalmente as igrejinhas menores, né, de antigamente, era muito comum os demônios se manifestarem nos cultos. Hoje pouco se vê. Por quê? Assim, a gente tem que entender que o mundo espiritual, ele trabalha em demandas, né? Quando a gente vê que houve um tempo na igreja em que isso era, além de natural, tinha questão que era imposta também, né? Tinha aquelas orações que a gente, vamos invocar os demônios agora, e aquela oração por repreender demônios. A gente vê que muitas vezes as pessoas, elas não têm, as lideranças às vezes não têm essa predisposição em entender que Jesus, ele salva, mas ele ainda cura e ele ainda liberta. E eu não posso viver um relacionamento de apaziguação, de tolerância com o diabo. Eu preciso me posicionar. E às vezes as pessoas não têm esse feeling espiritual de entender que o Senhor quer libertar vidas. Então, as pessoas, elas vão vivendo e achando que aquilo ali é natural. Por isso, assim, existia nos mais antigos uma necessidade extrema de coisas que a igreja hoje ela se preocupa e é necessário. Só que a Bíblia sempre diz isso, né? Para não esquecer dos marcos antigos. A gente não pode esquecer daquilo que foi feito. O que a igreja, vamos dizer assim, moderna fez é muito bom. Fez uma diferença em que os antigos não se posicionaram. Mas a igreja atual, ela precisa também se posicionar no ministério de libertação. De entender que tem coisas que não é apenas o aconselhamento, não é a palavra, tem coisas que é espiritual. E aquilo que é espiritual não é o profissional de saúde que vai resolver. Aquilo que é espiritual não é os conselhos humanos que vão resolver. Não é dinheiro que vai resolver. Não é cursos que vão resolver. Para tudo isso, existem coisas que têm demanda. Só que coisas espirituais se resolvem de forma espiritual. Então, o que eu entendo hoje, as pessoas às vezes nem querem mexer com isso. Por falta de conhecimento ou por não querer tocar essas áreas, sabe? De não ter essa demanda, essa preocupação, esse esforço de ter que expulsar demônios. Mas o Senhor ainda tem os seus remanescentes na terra. Ainda existem homens de Deus que se posicionam e pessoas que são libertas de forma muito poderosa, porque o diabo não deixou de agir. Ele só mudou a forma. Em cada geração ele muda a sua forma de agir. Estratégia. A estratégia dele para cada geração é uma diferente. Então, o que precisa da liderança de hoje é ter esse posicionamento de discernir o que é que o senhor tem para as questões que são psicológicas, intelectuais, de resolver, e também as coisas espirituais. Precisa ter um posicionamento para que as pessoas sejam libertas. E você sabe que quando você entende e descobre que alguma coisa é espiritual, é muito interessante. Nós passamos por uma situação em casa uma vez, meu filho ele estava sofrendo com crises absurdas de enxaqueca, e aí foi diagnosticado com a cefaleia em sálvia, que é considerada uma doença considerada uma das piores dores de cabeça do mundo. São poucas pessoas que têm, ela só dá em homem,
E uma vez por ano, por 90 dias, essa pessoa tem crise absurda de querer bater a cabeça na parede, muitos tentam suicídio, porque não tem o que resolva. O jato do remédio, né, que é um jato que se aplica no nariz, é caríssimo, é oxigênio, a injeção, tipo, a dose era mais de R$ 1.000, era coisas muito caras. E buscando por neuros, né, para buscar o melhor tratamento, porque dava um ano, quando chegava na mesma época do outro ano, ia se repetir. E aí uma conhecida, o irmão dela também teve. E ela falou, olha, eu vou te contar uma coisa, meu irmão, a gente achou um médico sensacional, que é especialista nisso, no Albert Einstein, em São Paulo, né, um dos melhores hospitais do país. E nós levamos o meu irmão lá. E quando nós chegamos, o médico falou para ele que esse tipo de cefaleia é espiritual. O médico falou. O médico do Albert Einstein falou. Aí eu fiquei olhando, eu falei, sério? Ela falou, sério. E ela foi, por incrível que pareça, esse médico, ele não era cristão. E na mesma hora, e eu já estava para marcar uma consulta pro Caio com esse médico, já para pegar o contato para ela. Na hora que ela falou, eu falei, não vou levar, não vou pagar, eu já sei o que é. Né? Porque era uma consulta cara. E eu cheguei em casa e falei, filho, nós vamos orar. Porque o médico tal falou para o paciente que é espiritual. E nós começamos a orar. No ano seguinte, o Caio nunca mais teve crise de cefaleia. Meu Deus. Era algo de origem espiritual. Algo de origem espiritual. É isso que as pessoas não entendem. Aquilo que é tem coisas na nossa vida que é necessário. A gente, por ter um lado, a gente não pode desprezar o outro. Tem coisas que a gente vai precisar de terapia. Tem coisas que a gente vai precisar ir no médico. Tem coisas que a gente vai precisar se esforçar naturalmente. Só que tem pontos na nossa vida, tem batalhas que a gente enfrenta que não adianta a gente tentar resolver de maneira natural. Tem coisas que a gente precisa se posicionar espiritualmente, porque é uma barreira e é uma camada espiritual que quer nos desestruturar. E muitos cristãos estão vivendo esse caso que eu falei de tolerância com o diabo. Eles têm vivido enfrentamentos na sua casa que são de origem espiritual, mas o diabo é assim, se você não se posiciona, ele fica. Exato. Porque ele não precisa de autorização para entrar. Tem gente que fala assim, mas eu não dei legalidade para o diabo. Ele não precisa de legalidade para entrar, ele é um ladrão. Ladrão não pede. Ladrão não pede, por favor, deixa eu roubar o seu carro. Não, você vacilou, ele vê onde é que tem o vacilo no seu comportamento e ele vai entrar ali. Então, do mesmo jeito é o diabo. Ele entrou, mas você não se posicionou. Crentes que não oram, não buscam a Deus, não tem o hábito de ler a Bíblia na sua casa, não tem o hábito de declarar palavras sobre a sua própria casa, não tem o hábito de falar com o Senhor, não tem esse hábito de expulsar os demônios. Tem coisas que a gente precisa declarar e falar, Satanás, sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu casamento, sai das minhas finanças. Então nós temos uma autoridade. E isso que a gente falou, a partir da hora que nós aceitamos a Jesus, a gente carrega a autoridade de ser um filho de Deus. E como filho de Deus, a gente tem autoridade sobre as forças do mal também. Porque ele só entra porque não existe um posicionamento. Ele vai ganhando território. Ele vai ganhando território. E onde um cristão não se posiciona, Satanás ele vai se posicionar. Exato. A gente vê áreas da sociedade que as pessoas demonizaram. As pessoas entregaram para o diabo. E o diabo falou, beleza, é meu. Porque elas entregaram. Não, isso aqui é do diabo. Só que onde um cristão, um filho de Deus, não se posiciona, o diabo vai lá e vai se posicionar. Então tem áreas da minha vida que se eu não me posicionar como filho de Deus, não repreender, entender que aquilo ali é espiritual, eu vou perder. Então as pessoas precisam entender isso, que eu preciso ter essa necessidade de repreender demônios, expulsar, me posicionar como filho de Deus, porque aquilo que eu carrego é maior do que qualquer força do mal. As pessoas têm muito medo. Exato. Né? Elas não querem mexer com isso porque têm medo. O que vai acontecer comigo? Será? Não, mas eu carrego Jesus. O nome mais poderoso do mundo. Jesus, ele nunca perdeu uma batalha. Principalmente para o diabo. Então eu preciso me posicionar e declarar que aquele território, aquele ambiente, aquela parte da minha vida é do Senhor. Amém. Nossa, que incrível, Vitor. E a gente caminhando para os minutos finais, fala um pouquinho para a gente sobre o seu discipulado. Sim. Porque deve ser maravilhoso, né? Olha que aula, né? Quanto conhecimento aqui em tão pouco tempo. Imagina um estudo. Conta para a gente um pouquinho. Amém. Assim, Deus sempre me usou na área da palavra, da pregação, de ser chamado para fora, né? E de, assim, quando eu estava perto de casar, do meu casamento, o Senhor começou a me levar para uma área de ensino.
né? E eu sempre, assim, eu me formei em teologia, eu fiz diversos cursos de especialização, eu sempre quis conhecer a fundo a palavra de Deus. Mas eu entendi que tinha uma demanda de pessoas que não se aproximavam do conhecimento da palavra porque achavam que teologia era uma coisa só para pastor. É uma coisa só para obreiro, só para quem prega. E eu pedi ao Senhor para que me desse meios e métodos para que o Espírito Santo me ensinasse a mostrar para as pessoas como que elas se aprofundam na palavra sem, de fato, ser um pastor. Isso não é uma responsabilidade do pastor. Ler a Bíblia, ler a palavra, buscar conhecimento não é uma coisa pastoral. É uma coisa de todo mundo que é cristão. Se você... É igual a pregação. A gente acha que a pregação é só o pregador que está no altar. Não, todo cristão é um pregador. Porque tem áreas da sociedade que você alcança que a pessoa nunca vai me ouvir. Ela nunca vai parar para me ouvir como um pastor, mas vai ouvir você. Vai ouvir alguém que está lá, às vezes, numa demanda do trabalho, num transporte público. Enfim, Deus ele é plural em fazer a sua obra. E aí vinha, assim, eu sempre acompanhei muito, né, os posicionamentos das pessoas, os exageros que as pessoas cometem. Porque hoje em dia a gente vive num tempo em que as pessoas elas não sabem diferenciar uma discordância teológica de uma heresia. Porque tem coisas que a base é interpretativa. Você tem uma visão, eu tenho outro, mas a Bíblia abre margem para as duas. Isso. Então eu não posso chamar de herege alguém que só tem uma visão diferente de mim. Então, debaixo de tudo isso aí eu desenvolvi um método de ensinar a palavra de Deus de uma forma que seja para qualquer cristão que deseja se aprofundar na palavra, né? E aí a gente estabeleceu um instituto teológico na igreja do meu sogro, que meu sogro é pastor também, e a gente ficou lá durante 2 anos, e com o andar da carruagem a gente foi desenvolvendo esse método, e depois a gente levou isso para a internet, e através das pregações, milhares de pessoas foram impactadas aí pelas mensagens, aí descobriram o nosso ministério e começaram a estudar também. Além da pregação, deram um passo a mais nessa questão, tanto de interpretação bíblica, quanto essas matérias que, às vezes, o nome teológico assusta a pessoa que não tem proximidade com isso, mas é uma coisa que ela tem muito interesse em saber. Isso tem no online também? Hoje as vagas estão fechadas, né? Mas esporadicamente a gente abre vagas e assim, eu tenho grupos que sempre eu posto mensagens ali, legal. sempre no Instagram também eu procuro compartilhar alguma coisa relacionada a isso, mas de tempos em tempos a gente abre turmas para abençoar as pessoas. E depois nós vamos deixar aqui os contatos para você se inscrever, que deve ser incrível. Eu queria deixar de presente para você o nosso kit da sobrancelha. Amém, obrigado. Que é a nossa marca, que é uma marca cristã, onde nós temos levado a mensagem, a palavra de Deus, através dos nossos serviços, dos nossos produtos. Estamos trazendo para cá, para os Estados Unidos. Em breve vocês vão estar visitando a gente lá. E que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Foi incrível. Amém. Foi uma aula. Gratidão pelo seu sim. Por esse tempo precioso da sua presença no Jesus Pod. Porque é algo que o Senhor tem trazido. E pessoas com o coração no reino, só pessoas com o coração no reino, para entender a importância de onde essa mensagem tem chego e quantas vidas eu tenho certeza que vão ser impactadas com a sua mensagem. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, viu? E que você possa deixar aí um recado para o nosso povo. Amém, eu fico muito feliz. Como eu disse aqui no início, é uma honra de Deus muito grande poder participar do que Deus está fazendo aqui e vai continuar fazendo. E eu acredito sempre que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Deus ele tem me levado muito nesse tempo atual a entender a importância de uma família debaixo da ordem de Deus. E eu tenho certeza que esse podcast atinge muitas casas, muitas famílias, né? A gente falou aqui sobre demandas ministeriais, sobre pessoas que enfrentam problemas na família, na casa, às vezes é um pai, é uma mãe. E eu tenho certeza que a maior coisa que nós podemos ter na vida, não é só na terra, não, é na vida, é ter uma aliança com Deus. Porque uma aliança, ela é impenetrável. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. E essa aliança, ela é semelhante à aliança que Deus tem com o seu povo. Deus teve aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Davi e aliança com a igreja. E nós temos uma aliança com Deus. O mundo pode tirar tudo de você, mas ninguém pode tocar na aliança que você tem com Deus. E quando você se posiciona espiritualmente, quando você tem discernimento espiritual, quando você aprende no tempo do Senhor, tenha certeza que
nenhum demônio do inferno e nenhuma pessoa da terra pode se opor àquilo que Deus colocou no seu coração. Então, tudo que acontece hoje pode ser temporário, mas a palavra e a aliança que você tem com o Senhor, ela permanece para sempre. Ame sua casa, ame sua família, ame a palavra de Deus, busque ao Senhor com toda a intensidade, porque aquilo que Deus tem para você vai acontecer, mas você precisa se posicionar nas demandas espirituais que o Senhor te chamou para se posicionar. Então, que Deus te abençoe, que você compartilhe essa mensagem com tantas outras pessoas que às vezes está a um passo de mudar de vida, de ser transformado, mas a informação ainda não chegou. O conteúdo ainda não chegou, a chave para ser transformado não chegou. E uma palavra pode mudar a vida espiritual de alguém e você pode ser o instrumento. Que Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. Meu Deus, que palavra, que mensagem. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe alguém no seu coração para você compartilhar essa mensagem nesse momento e ser uma propagadora da palavra de Deus através desse programa, porque Jesus fez na minha vida, Ele fez na vida do Vitor e Ele vai fazer na sua aí em casa. Deus abençoe e até o próximo programa.